Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor reine na sua vida em mais esse dia. Que você esteja disposto a adorar o Senhor, a servir ao Senhor com todo o seu coração. Hoje é o dia que o Senhor fez para isso, para o descanso, para que nós possamos desfrutar da presença dEle. Quero ler Jó 42, de 1 até o versículo de número 10. E continuar ou encerrar, concluir a mensagem que eu comecei na quarta-feira, mostrando assim o final da história de Jó. O início foi muito difícil, mas o final foi glorioso. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, o Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. O Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo quanto antes possuía. Glória a Deus, porque o final da história não foi um final da história triste, como não será o final de todos os servos do Senhor. Eu disse que nós precisamos entender e aceitar o fato de que na rotina da vida nós podemos ser surpreendidos com acontecimentos, com fatos que nós nem entendemos, nem compreendemos. Mas é muito importante nós entendermos que em tudo Deus tem um propósito. Então não é fácil quando você está passando pela prova, pelo sofrimento, pela dor, você fazer a pergunta certa: Senhor, para quê? Qual o propósito disso? Geralmente o que nós fazemos na nossa fraqueza é o que Jó fez, vai fazer perguntas erradas. Por quê? Por que aconteceu isso comigo? Eu não sou pecador, eu não pecava, eu era íntegro, eu ajudava os pobres. E Jó foi se defendendo, queria se defender, disse: olha, que Deus apareça que eu vou me defender. E tentou se defender, mas depois Deus o fez 70 perguntas que ele não soube responder, como mesmo ele diz aqui: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu não entendia. Então, queridos, nós precisamos primeiro entender que nós somos finitos, limitados, e nós não compreendemos todas as coisas. Não temos as respostas para todas as coisas, não temos. Há uma situação que nós precisamos simplesmente colocar a nossa face no pó, como disse o texto de Lamentações 3, como Jó fez, se jogar no chão e orar. E simplesmente orar e pedir misericórdia para que Deus nos faça entender quais são os propósitos que Ele tem na nossa vida, com o que está acontecendo com a nossa vida. Então, nós percebemos aqui que, no final, nós vemos o final, por que Deus permitiu tudo isso? Em primeiro lugar, para que Jó entendesse que Deus tem o comando, o domínio, e que os planos de Deus não se frustram. Nenhum dos planos de Deus se frustra. Então, preste atenção. Jó, a primeira compreensão que Jó teve é: Senhor, eu sei que tudo podes. É o Senhor que tem o poder, é o Senhor que tem o domínio, é o Senhor que pode fazer as coisas acontecer, permitir que elas aconteçam. É o Senhor que comanda, que domina, que reina. E nós precisamos entender isso. Nós somos réis mortais, servos fracos, pequenos, limitados. Mas nós servimos a um Deus grande e soberano, a um Deus poderoso, que tem poder sobre todas as coisas. Jó entendeu isso. Jó entendeu que Deus tinha um propósito naquilo ali. E ele vai entender melhor isso. Primeiro é que Deus queria ensinar a Jó algo que ele não aprendera de outras formas, de outra sorte. Então tem coisas que nos acontecem
que tem esse poder pedagógico, esse poder de nos ensinar algo que, se não fosse o que nós passávamos, ou que nós estamos passando, ou que nós enfrentasse, não aprenderíamos. Se não fosse a situação pela qual estamos passando, não aprenderíamos. Então Jó aprendeu. Ele diz: escuta-me, eu te perguntarei, tu me ensinarás. E aí ele diz: eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, tudo que nós passamos, além de revelar o poder, a soberania, os propósitos de Deus, que são santos, poderosos, e nós não compreendemos, tem esse poder pedagógico. Se você for um servo de Deus, você vai aprender. Você vai crescer através da dor, do sofrimento, das lutas, das provações. Se você for um servo sábio, você vai aprender. Então tem muita gente que passa lutas, passa provações, não aprendem nada, e vão sempre estar precisando passar pelas mesmas, para ver se aprende. Mas o Senhor quer que nós aprendamos. E acima de tudo, o Senhor quer que nós o conheçamos. Nós muitas vezes só ouvimos falar mesmo de Deus. Nós só temos, às vezes, conhecimento teórico, mas nós precisamos ter uma experiência com Deus. E às vezes a experiência com Deus é só quando nós passamos pelo vale, é só quando nós passamos por um deserto, é só quando nós passamos pela dor, é só quando nós passamos por um evento que nos tira o controle, que nós nos sentimos totalmente frágeis a tal ponto de depender totalmente de Deus, de estar totalmente à mercê da soberania, do poder, da ação, do amor, da graça. Então, tudo que nós passamos, Deus quer nos ensinar algo. Eu entendo assim. Às vezes, no momento não é fácil, o momento de dor não parece ser bom, mas depois produz fruto de justiça, depois produz frutos para nós. Então, a segunda coisa que a gente percebe os propósitos pelos quais o Senhor permite que aconteça isso com Jó, além de revelar o seu poder, a sua soberania, além de ensinar a Jó e de fazê-lo conhecer o melhor, para tratar o coração de Jó. E ele diz: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós precisamos entender essa questão de que Deus quer tratar também o nosso pecado, a nossa rebeldia, a nossa desobediência. Muitas vezes nós precisamos não se queixar de Deus, não nos queixarmos de Deus, mas precisamos nos queixar de nós mesmos, como disse Lamentações 3, a partir do 31. De que se queixa o homem mortal? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Então, antes de acusar a Deus, antes de querer se defender diante de Deus, antes de querer blasfemar, murmurar, olhe para você. Reconheça quem você é, reconheça que você é pecador, que você não é merecedor de nada. Nós não somos. E se acontecer alguma coisa ruim conosco, ainda é pouco. É verdade, porque nós não merecemos nada mais do que a morte. Esta é a compreensão que nós temos da teologia bíblica. O que é que nós merecemos? Então, essa humildade, ensinar-nos a sermos humildes. Às vezes Deus nos permite passar por aprovação para nos ensinarmos a sermos humildes. Eu me arrependo, eu me abomino, eu me coloco no pó e na cinza, sinal de humildade. Então, o Senhor quer nos fazer mais humildes. O Senhor quer nos fazer mais dependentes dEle. O Senhor quer nos mostrar que nós não somos nada. Muitas vezes nós somos arrogantes, nós até achamos que merecemos algumas coisas. Talvez Jó, por ser íntegro, temente a Deus, andar correto, ser um homem bom, ele até no íntimo talvez pensasse que merecia. Mas no final ele reconhece que ele não merece, que ele não tem nenhuma condição. Eu me arrependo. Então muitas vezes Deus faz você passar por uma situação constrangedora, difícil, de dor, para que você se volte para Deus humildemente e trate talvez algum pecado e trate alguma desobediência na sua vida. E aí nós vimos aqui que Deus queria, de fato, o propósito de Deus na vida de Jó era ensiná-lo acerca
da sua bondade, do seu amor, não do seu rigor. E por isso que Deus agora vai advertir os 3 amigos de Jó, porque eles falaram de Deus o que não era reto. Quando eles foram para consolar Jó e viram a situação, em vez de consolar, eles começaram a acusar a Jó. E começaram a construir teorias, teologias que não condizem com a verdade. Entre elas a da própria prosperidade, né? Que Jó devia estar em pecado, que aquilo ali era castigo, e que que Jó devia reconhecer onde pecou, e que Jó deixasse de enganar as pessoas, e que Jó deixasse de se fazer de vítima, que Deus era cruel, que Deus estava castigando, que Deus era isso mesmo, tal. Eles construíram várias teorias acerca de Deus. Que Deus está dizendo, vocês não falaram o que era correto acerca de mim, se arrependam, vocês precisam agora pedir que Jó interceda por vocês. E aí a gente percebe aqui que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orou pelos seus amigos. E enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Deus quer nos ensinar também o perdão, o poder do perdão, o poder de intercessão pelas pessoas, de não pensar em nós mesmos. Olha, Jó naquela situação ainda intercedeu pelos amigos que os foram cruéis no momento que eles vieram de longe para consolar. Eles acrescentaram mais dor ainda a Jó. É só você ler a partir do capítulo 3, você vai ver quantas coisas eles disseram que agravou a situação de Jó. Mas ainda assim Jó intercedeu. O texto diz que Deus diz, eu vou aceitar a oração de Jó. Deus queria mostrar aí a sua bondade, o seu amor, mesmo quando nós fracassamos, erramos, não compreendemos. Deus é muito misericordioso e Ele nos perdoa. E Deus mudou a sorte de Jó. E Deus lhe deu em dobro tudo quanto ele possuía. Queridos, mesmo que Deus não dê em dobro tudo que você possua, mas saiba de uma coisa, que quando Deus nos faz passar por tudo isso, é porque Deus, no futuro, ou lá no íntimo do nosso ser, nós precisamos entender isso. Deus quer nos abençoar. No final, nós seremos abençoados. Nós seremos, se não aqui nessa vida, desfrutando dos bens, mas nós seremos levados à presença do Senhor e receberemos muito mais. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou no entendimento humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então continue, eu digo para você, continue servindo ao Senhor, adorando o Senhor, obedecendo ao Senhor, mesmo quando você não entender a razão pela qual você está passando o que está passando. Continue aprendendo com as provações, com os momentos difíceis, humildemente reconhecendo que quem tem o poder é Deus. Quem pode tudo é Deus. Nós não podemos nada. Nós estamos nas mãos dele. O que é que nós podemos? Nós não temos controle de nada. Que controle nós temos? Tudo pode, o Senhor é que pode. O que eu preciso é aprender a amar, a conhecer, a servi-lo mais e mais. E a conhecê-lo não só de ouvir falar, mas tendo uma experiência viva com Deus, uma experiência íntima com Deus, para que a minha fé seja uma fé madura, uma fé firme. Que você continue se arrependendo, crescendo, orando pelas pessoas que te machucaram, que te feriram, intercedendo por elas, para que Deus te abençoe. A bênção de Deus está nesses aspectos todos da vida. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé grandemente. É o que eu desejo para o seu coração.